Bom dia, bom dia, bom dia. Esse é o nosso café com coragem, que tem como objetivo aumentar a sua imunidade, fortalecer a tua psicologia, a tua emocional e também a área espiritual. Hoje, dia 25/7/2020, e a alegria do Senhor, ela é a nossa força. E até aqui o Senhor tem, então, nos ajudado. Bom dia para você de perto, bom dia para você de longe, bom dia para você que está na América Latina, no Peru, bom dia para você do estado de São Paulo, bom dia para você do Rio Grande do Sul. Hoje, aqui em Tatuí, nós estamos com 15 graus. Hoje está dentro de perder os outros dias, hoje está friozinho, mas graças a Deus estamos aí vivos para alegrar e celebrar a vida que está em Jesus Cristo. Então, à medida que você for entrando aí, você vai colocando a temperatura da tua cidade para nós sabermos como é que está o estado de São Paulo e também como é que está o Brasil e a América Latina. Essa semana falamos dessa série Amigos, onde temos ouvido pessoas preciosas, pessoas que temos conhecido, que fazem parte do nosso ministério. Vimos a pastora Nizete Flores, ouvimos depois o pastor Edmundo. Semana foi cheia de muitas alegrias, ouvimos o pastor Charles, pastor Eduardo, pessoas que acrescentaram demais na nossa vida. Tivemos uma palavra muito preciosa ontem com o pastor Wilson Guimarães, que nos chamou a atenção e nos deu um puxão de orelha. E nesta manhã, nós vamos estar juntinhos aqui com o pastor Marinaldo, que já está há um tempo na Europa. Acho que ele começou lá em Portugal, depois foi parar lá na Espanha, e eu tenho certeza que ele também tem uma palavra de bênção para acrescentar na minha vida e na sua vida. Mas já estou sendo informado aqui que na Vila Carrão também está 17 graus. Não, que 17 graus, olha só. Deixa eu ver aqui. 25 graus na Ilha Bela, aí tá bom, hein? Desse jeito aí vai acabar dando praia, Valbi. Aí pelo menos então aí tá quentinho o negócio, chique demais. Que bom que vocês estão chegando aqui, que bom que nós estamos juntos nessa manhã. Eu trouxe esse desafio, o pastor Marinaldo, e estava falando para ele que é um grande desafio para nós como pastores nesse tempo de pandemia, porque nós estamos precisando nos organizar e nos modernizar também, e aquilo que a gente de repente nunca achou que faria, de repente precisamos fazer. Hoje estamos sem internet, aquela que sempre estamos acostumados a fazer, e aí hoje tive que aprender a fazer via celular, mas está uma grande bênção, porque já é mais uma ferramenta que nós vamos aprendendo. E eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar muito nesta manhã, vai acrescentar demais aqui na nossa vida. Então, pastor Marinaldo, seja bem-vindo, é um grande prazer poder ouvi-lo. Como é que o senhor está? Zenaide, Tiago, como que andam as coisas na Europa? Amém. Para mim é uma alegria poder participar, estar com vocês. E na verdade, estamos bem. Depois de uma temporada de preocupações e uma certa ansiedade, Deus tem acalmado nosso coração e tem dado nova direção também às nossas vidas. A Zenaide está bem, o Thiago também. Graças a Deus, estamos em paz. Que bom. E como foi esse processo da pandemia aí na Espanha? Acredito que as coisas que se repetem em todos os países, vamos dizer assim, né? A mesma sensação, as dúvidas,
os medos, e a gente fica sem saber exatamente o que fazer e como reagir, né, diante dessa situação. E foi, a princípio foi assim, tudo desconhecido, né? Uhum. Mas depois, aos poucos, Deus foi dando paz ao nosso coração, e sentimos essa segurança de seguir adiante, de pensar em coisas, nas coisas de Deus, as coisas positivas. E foi muito boa e interessante as sensações de William. E graças a Deus, pelo menos naquilo que a gente tem aqui, parece que a Espanha já está passando daquela parte mais crítica, inicial, ainda que você falou que está tendo bastante novos casos, né? Isso é verdade. Agora mesmo, hoje mesmo estava vendo as notícias, e a informação que a gente tem é que de ontem para hoje, quase 1.000 pessoas foram contagiosas. 1.000 pessoas? Quase 1.000 pessoas. Aqui ainda nós estamos na casa ainda dos 25, 28, 29 a cada dia. Nós não chegamos a isso. Aqui, na verdade, acredito que nós chegamos a 2.000 entre 2.000 e 3.000 pessoas contagiadas diariamente no pico, né, da pandemia. A proporção acaba sendo diferente até pela população brasileira também, né? É verdade. Mas, pastor Marinaldo, quero que você fique à vontade aí naquilo que você gostaria de transmitir com uma turma linda aqui. Ó, a gente tem gente do Rio Grande do Sul participando com a gente aqui. Então, lá está informando para nós que lá Rio Grande do Sul está com 8 graus, então tá friozinho realmente. Na Bahia, com certeza, está mais quente. Tem uma turma do Peru que sempre participa conosco aqui, mas enfim, o que o senhor tiver para transmitir para todos nós aqui, eu quero que você fique bem à vontade, depois voltamos de novo mais um bate-papo. Gostaria que eu falasse sobre o que exatamente. Qual seria a ideia? O que você comentasse para nós o teu desafio aí na Espanha, todo esse processo aí da pandemia, e o que você espera agora dessa igreja pós-pandemia? Qual é a expectativa que você tem? Na verdade, eu acho que tem algumas coisas que a gente poderia comentar. Eu creio que muita gente tem a ideia de que muita coisa vai mudar. É verdade. Muita coisa poderá mudar. Mas assim, eu acho que a gente se tornou mais humano durante esse período de pandemia. E ao mesmo tempo, você sabe que o ser humano ele é complicado para mudanças, né? Ele pode experimentar uma mudança durante um período, mas depois que sabe, ele volta ao que era antes. Então eu tenho minhas dúvidas em relação a algumas mudanças radicais. Mas é sim que é possível que haja mudanças, pequenas mudanças no entendimento, na humanidade nossa, na sensibilidade. No início a gente teve aqui toda essa preocupação, né, como igreja. Na Europa, nós não somos uma igreja tão cheia de atividades, vamos dizer assim. Eu lembro que no Brasil nós tínhamos atividade de segunda a segunda. Todos os dias tínhamos alguma coisa na igreja.
além da exigência normal da igreja ou das pessoas de serem acompanhadas pessoalmente pelo pastor, visitas e acompanhamento em hospitais, em situações diferentes na vida dos membros. Aqui na Europa, a coisa trabalha de uma forma diferente. A gente percebe que a igreja ela não é tão cheio de atividade como no Brasil. E foi uma das coisas que no início, quando nós chegamos aqui na Espanha, a gente percebeu. Viemos de uma realidade cheia de atividade e chegamos aqui para, vamos dizer assim, comparado ao Brasil, quem sabe 30% do que se faz no Brasil, de toda atividade, nós realizávamos aqui. A exigência em relação a toda a participação na vida da igreja. Então, você está me escutando, né? Ótimo. Então, quando começou esse período, nós sentimos que realmente aquela necessidade de nos encontrar, de nos reunir, de passar tempo juntos, porque é uma realidade, eu acho que existe essa necessidade nossa de estar junto como igreja, e era uma das preocupações que a gente tinha, particularmente aqui na igreja. Nós somos uma igreja, um grupo pequeno, na verdade estamos num projeto de plantação de igreja, onde chegamos aqui o ano passado para morar, nós tínhamos apenas umas 9 pessoas, hoje já somos quase 25, então estamos, assim, nesse ano começamos um processo de, vamos dizer assim, de organização, de estruturação, de melhorar um pouco as atividades da igreja para, vamos dizer assim, abarcar todas as necessidades que temos. Então, começamos o ano com muita ilusão, como se diz aqui, é uma palavra mais, não uma ilusão no português, uma ilusão é a palavra mais assim, com sonhando muito, com muita sensação boas, assim, de grandes coisas esse ano. E, de repente, chega no final de fevereiro para março, tudo para. Né? Tudo para, e então tivemos que estacionar, vamos dizer assim, os planos, os projetos, as metas para esse ano, e tivemos que realmente tentar aprender como gestionar todos esses desafios que nós tínhamos, mas, ao mesmo tempo, tentar modificar um pouco os desafios também para esse ano. Então, nos deparamos com essa realidade, né? Como seguir adiante. E todas as preocupações. Então, uma das coisas que me ficou claro ao meu coração no início é que era um momento importante de parar e começar a pensar nas nossas prioridades como igreja também. Eu escutei há pouco tempo também alguém dizendo que nós tivemos que começar a fazer novas perguntas, né, para a nossa nova realidade como igreja. A perguntar realmente quais são as coisas mais importantes que Deus quer que a gente faça nesse período, mas também tentar voltar, não digo voltar no sentido que a gente esteja perdido, ou que estemos, não sei, que a gente tenha desviado um pouco do caminho, mas voltar à simplicidade do Evangelho, à simplicidade do que é ser igreja. E isso é um desafio interessante, porque o ano passado nós pregamos muito sobre o que é a igreja, sobre uma igreja saudável e sobre esta questão do corpo e os membros, toda essa questão que nós encontramos nas cartas de Paulo. E realmente a gente se deparou esse ano com essa situação. Ser igreja, ainda que a gente não esteja juntos.
dentro de um templo, né? Então, nós sabemos que nós somos igreja independentemente de estar em um templo, porque o templo não é a igreja somos nós. Mas é verdade também que não podemos seguir adiante sem esse corpo, né, espiritual que é a igreja do Senhor, esse corpo ativo e que trabalha independentemente desse local, desse lugar físico. Então, esse tem sido um desafio novo para nós, para todo mundo, acredito. Mas Deus tem, no início da primeira semana da pandemia, que nós começamos a nos preocupar um pouco, como é que vamos reagir a tudo isso, como é que vai ser a igreja, como é que os irmãos estão reagindo. Eu sempre me veio, justamente nessa semana, o Salmo 46. Salmo 46, que fala que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, que Ele e um dos versículos, se eu não me engano, o versículo 10, ele fala sobre, na versão em espanhol, ele fala assim, estad quietos, quer dizer, que é necessário parar um pouco, e aí diz assim, e a continuação diz assim, e verás que eu sou Deus, ser exaltado na terra, ser exaltado. Quer dizer, e quando eu li esse texto, esse capítulo, eu digo, que maravilha isso. Na minha experiência pessoal, assim, no local aqui na nossa realidade, Deus está dizendo, pare um pouco e veja que eu continuo fazendo a obra. Eu continuo sendo o mesmo Deus de antes da pandemia, não mudou nada. E veremos grandes coisas realmente acontecer, porque Deus sigue trabalhando, ainda que nós humanos estejamos muito desesperados, querendo esse encontro e tentando fazer as coisas de uma forma da mesma forma de antes. Deus nos manda parar um pouco e observar mais e ver que Ele é o mesmo Deus de sempre que está trabalhando e a missão não para. Nós paramos um pouco, vamos dizer um pouco, mas a missão Deus não para. Deus segue trabalhando. Então essa tem sido a sensação que nós temos tido esses últimos 4 meses e uma das mensagens que a gente tem transmitido à igreja aqui, ao nosso grupo, que principalmente enchemos o nosso coração de esperança, não de medos, não de pavor, não de desespero, não de temor, mas de esperança. Que é como diz esse versículo, que a gente possa trazer ao nosso coração aquilo que nos dá esperança. E eu particularmente tomei a decisão de não vou ficar vendo notícias que me causam medo, não vou ficar escutando coisas que ninguém, na verdade, sabe o que está falando. Muita gente sabe, falando em cada um na sua área. Os profissionais, obviamente, sabem o que estão falando, mas quando você junta todo, você não consegue entender nada e você sai de toda essa coisa que você escuta com medo. Medo da morte, medo de respirar, medo de sair de casa, medo de ir ao mercado. Então, é muito interessante, mas quando você enche o teu coração de esperança, de Deus, daquilo que vai te dar fortaleza para continuar, porque Deus é o nosso refúgio, Ele é a fortaleza, Ele é aquele que guarda as nossas vidas, então isso me dá fortaleza, me dá vontade de viver e de enfrentar a vida. Pode ser que em algum momento nós mesmos, nem sei, pode ser que tenhamos sido contagiados, somos assintomáticos, não sei, mas a questão é que nós precisamos viver.
com todos os cuidados que são recomendáveis a todas as pessoas, mas não com medo, mas sim com esperança para toda a vida. Que Deus renova o nosso coração. E isso tem servido para a nossa vida, para a nossa família aqui e a igreja também. Graças a Deus, todos os irmãos se encontram bem e nós temos, basicamente, 50% da igreja pessoas idosas. Pessoas. Tem um senhor que tem um pulmão só, foi operado, tirou outro, tem um pulmão só. Ele sai todos os dias para caminhar, com máscara, vai fazer a caminhada dele, sai todos os dias. Outra que foi operada do coração, tem irmãos com 84 anos de idade, quer dizer, gente de alto risco. Mas, graças a Deus, Deus tem cuidado de nós, tem cuidado da igreja. E essa foi um pouco a sensação que nós vivemos, mas sempre pensando numa coisa, de que Deus é o único que pode renovar as nossas vidas e trazer esperança diante de qualquer circunstância. E é isso que a gente viveu, e agora a gente está num novo momento, vamos dizer assim, ainda não é uma igreja pós-pandemia, porque nós não saímos ainda dela, então é tempo ainda de fazer muitas reflexões e de pensar muito naquilo que Deus realmente quer e como Deus quer nos usar. É verdade que uma das ferramentas, olha, nunca houve tanta evangelização, a mensagem do evangelho nunca chegou a tanta gente, inclusive aqui na Espanha, a realidade é que essa mensagem dificilmente entra na casa de alguém, mas nesses últimos 4 meses essa mensagem chegou em tantas casas como nunca, através desse tipo de atividade que nós estamos fazendo agora, através de vídeos, através de mensagens pelo YouTube ou por outros meios. A mensagem chegou a muito mais gente do que a gente, nesses últimos, quem sabe, 100 anos ou mais, nunca conseguíamos chegar. Então, essa ferramenta tem sido muito importante para essa igreja, vamos dizer assim, dentro dessa realidade. Né? E é o que nós estamos tentando aqui adaptar todo a essa circunstância também, né? Transmitir, mandar, levar a mensagem, mas com objetivo evangelístico, pensando na cidade onde nós estamos, em Miranda de Ebro. É uma cidade de 35 mil habitantes, não é grande, é pequena, então é fácil a gente se encontrar com qualquer pessoa na rua, conhecida, de alguma forma, e queremos realmente transmitir, fazer uma mensagem, fazer um trabalho evangelístico dessa forma, através das redes sociais, aqui na cidade. Nunca pensei, vocês não vão encontrar nenhum vídeo nosso das mensagens, das pregações que nós fazíamos, porque sempre fizemos mais pensando na nossa igreja. Eu sei que tem muita gente que faz, e realmente isso é muito interessante, mas na nossa realidade estamos aqui pensando nesse povoado onde estamos, e o nosso objetivo é isso, que o evangelho chegue aqui a cada casa que aqui está nessa cidade que nós estamos de Miranda de Ebro, e que as famílias sejam abençoadas, sempre tentando transmitir essa mensagem de esperança, jamais de desespero, jamais de medo e de temor, sempre uma mensagem de esperança, porque todos estão precisando. Não sei se você gostaria de perguntar alguma coisa. Pastor Marinaldo, até tem uma colocação de uma irmã aqui que é interessante e acabou se torna uma pergunta. Por exemplo, a gente sabe do momento frio que a Europa estava passando em relação ao evangelho antes da pandemia. Nós vimos o caso até daquele médico na Itália que acabou se convertendo e tal. E eu sei que a Espanha
pessoal acaba sendo muito religioso, mas ao mesmo tempo também tem muita gente que não acreditava em Deus. E ela coloca aqui, o que dizer para aqueles que não acreditam em Deus, mesmo falando da esperança de Deus? Como que tem sido agora a situação na Espanha, no lugar onde você está vivendo, em todo esse período? Como que o povo tem reagido? Primeiro, a mensagem, ela continua sendo a mesma, né? As formas, sim, que às vezes mudam. Como chega a mensagem a cada pessoa. Agora, é uma verdade que nessa situação a igreja, ou digo, a população tem se tornado mais sensível a ouvir. Então, nós temos casos, por exemplo, na igreja aqui, que todos os domingos eu mandava nossas mensagens que eu gravava filmava para os cultos, que era virtual, e inclusive depois que nós retornamos à igreja, também continuei gravando e enviando aos nossos membros. E eles transmitiam isso a outras pessoas também. Qualquer mensagem era passada adiante, não só as que eu pregava, mas outras mensagens devocionais, como leituras bíblicas ou canções evangélicas. E muita gente recebeu isso. Então, as pessoas se tornaram mais receptíveis à mensagem. A mensagem é a mesma, só que as pessoas estão mais abertas a ouvir essa mensagem. E é muito interessante porque nós participamos de uma consulta faz pouco tempo, um mês atrás, de 3 encontros, também através de uma live, com quase 100 pastores aqui da Espanha. E a pergunta que nós fazíamos é a mesma que todos estamos fazendo. O que é que mudou? E quais são as necessidades que existem dentro da sociedade agora, nesse momento? Como nós podemos responder a isso? E quais são os grandes desafios que nos espera para um futuro agora pronto, perto, ou um futuro mais longe? E foram feitas perguntas como essa, e foi muito interessante porque nós vimos como Deus começou a usar muitas igrejas nessa área social, por exemplo, né? Nós não fizemos nada nessa área social, um grupinho muito pequeno, que estamos praticamente começando, mas muitas igrejas começaram a trabalhar, já fazia alguma coisa com cestas básicas, por exemplo, como muita gente tem feito no Brasil também. Mas o mais interessante é que igrejas que ajudavam a 100 pessoas passou a ajudar a 300, a 400. E isso se tornou muito visível na sociedade, porque a igreja evangélica aqui não é vista como é vista aí no Brasil. A igreja evangélica aqui é muito desconhecida. Inclusive, por parte de muita gente, não é vista como uma igreja cristã. Não é vista como uma igreja que, por parte de muita gente, é visto como uma seita. Como uma seita. No Brasil, todo mundo conhece o que é a igreja evangélica. Aqui, se você fala, eu sou de uma igreja evangélica, o pessoal, opa, mas já te olha de uma forma assim um pouco estranha, né? Mas o fato é que, nesse período, eu conheço um pastor que disse que o próprio prefeito da cidade, de um povoado pequeno também, ele se aproximou e disse: olha, vocês já estão fazendo um trabalho maravilhoso. Nós gostaríamos de ajudar o trabalho que vocês estão fazendo. E eles ajudaram financeiramente o trabalho para comprar cestas básicas, já que a igreja era a única que estava fazendo um trabalho de assistência social naquela cidade.
Então, a prefeitura disse assim, não, nós não fazemos, existe alguém que está fazendo, então vamos somar com esses e vamos ajudá-los a que faça e que amplie. Então, foi muito interessante, porque o testemunho dessa igreja diante dessa sociedade, desta comunidade, foi fantástico e tem sido fantástico. Então, as pessoas se tornaram mais humanas, como eu falei no início, mais humanas, se abriram mais se tornaram mais sensíveis à necessidade do próximo e todos, de uma forma geral, estenderam as mãos para ajudar o próximo. Então, a mensagem tem chegado nesse momento também por essa sensibilidade. Eu acredito que, quem sabe, em 1 ano, em 2 anos, nós veremos os resultados de tudo isso. Agora é muito cedo para dizer o que aconteceu, como essa mensagem transformou a vida de muita gente. Mas, mais na frente, nós vamos ver realmente um bom resultado através de todo esse trabalho. A igreja na Espanha tem se despertado para isso, nesse momento, para ajudar o próximo. E isso é um fator muito interessante, porque muitas igrejas são igrejas muito fechadas, que ficaram igrejas muito tradicionais, que se fecharam e se esconderam dentro dela. Então, nessa situação, elas foram convidadas a se abrirem e sair um pouco das 4 paredes, sem poder estar na rua, mas sentindo que teria que fazer algo pensando no povo aí fora. Nós falamos sempre que precisamos ir e pregar o evangelho a toda criatura, mas ninguém vai. Nós falamos sempre que temos que amar o próximo e temos que ajudar ao próximo, mas ninguém faz isso. Sabe que deveria fazer, mas não faz. Então, vamos dizer assim, como tem aquele ditado em português que a gente diz que a dor nos ensina a gemer, pois vamos usar esse ditado para dizer que esse momento de dor, de desespero, nos ensinou a sentir a dor do outro, a sentir o desespero do outro. E isso tem sido nesse tempo. Pastor Manuel, o que o senhor falou aí, que me parece que é aquilo que a mesma sensação, parece que é a mesma experiência do Brasil, e eu vi você falando aí, parece que é a mesma coisa que a igreja brasileira também vivia. Lógico, a porcentagem diferente, mas uma grande maioria de cristãos também, me parece que estavam entrando por aquilo que a gente encontra lá em 2 Timóteo, capítulo 3, cada um preocupado com a sua vida, cada um preocupado com a sua atividade, com a sua correria, se preocupando com a sua dor, e aí vem esse vírus e muda tudo isso, e a gente vê essa igreja que estava dentro do templo, fazendo essa ação social que a gente viu no Brasil, esse grande movimento assistencialismo que a igreja acabou se envolvendo, sendo referência. Então, me parece que o trabalhar de Deus, tanto no Brasil quanto na Espanha, para a igreja, parece que tem sido o mesmo, voltar-se para fora. É verdade. Eu acho que a pergunta que a gente tem que pensar uma coisa. Muita gente tem dito assim, o que é que Deus está fazendo, né? Que foi Deus que providenciou tudo isso, né? Eu não daria eu não sei se daria uma resposta a essa pergunta, porque muita gente coloca Deus como o protagonista de tudo isso que está acontecendo, né? Como foi ele que fez isso para despertar a nossas vidas. Não sei, eu não daria nenhuma resposta, fica a pergunta aí no ar, mas a verdade é o seguinte, que eu acredito que todas as circunstâncias, através de cada situação que vivemos, é verdade, se nós nos abrimos para a vontade de Deus, nós aprendemos de Deus novas coisas. E eu acredito, sim, que é uma oportunidade
que Deus tem nos dado para aprender a ser e a viver como igreja. Não como a igreja que nós, homens, formamos, pensamos, idealizamos. Há muitos modelos de igreja e não creio que esteja mal muitas coisas que se faz aí, mas acredito que, eu particularmente acredito que Deus nunca nos chamou para dentro, para ficar dentro de quatro paredes. A mensagem é ir, a mensagem é ir às nações, quer dizer, ir aonde estão as pessoas. E às vezes eu digo assim, Deus nos fez voltar e nos está ensinando a voltar a coisas muito simples da vivência com Ele. O nosso devocional diário, a nossa vida de oração, a nossa leitura bíblica, que depende de mim, não depende de que o pastor me dê, não depende de que eu vá à igreja. Evidentemente, repito, é muito importante e é bíblico congregar e estar junto. Mas minha vida espiritual depende exclusivamente da minha relação, meu relacionamento com Deus. Então, eu tenho que alimentar isso. Então, Deus nos fez resgatar esse princípio do nosso devocional, da nossa vida pessoal com Ele, de alimentar meu relacionamento com Ele. E nos faz voltar como igreja à simplicidade do Evangelho. Quer dizer, é importante a estrutura. Eu conheci um pastor que ele disse assim, nós tínhamos não sei quantos mil euros para investir no nosso templo, para reformar, para fazer melhorias. E justo quando estávamos para começar a fazer as obras, veio a pandemia e não podemos fazer nada, e o dinheiro ficou aí. Esse dinheiro, nós começamos a investir nas pessoas, nas famílias, nas necessidades que havia dentro da igreja, dos membros, mas também as pessoas de fora. Quer dizer, aí ele disse assim, mas qual é a nossa prioridade? É investir na estrutura ou investir nas pessoas? Então ele fez essa pergunta porque ele mesmo ele teve que mudar o seu pensamento em relação a isso. E às vezes é isso, voltar à simplicidade do evangelho. A gente pensa que Jesus, a gente pensa, eu digo, que a gente idealiza uma igreja, um templo, tudo, que Jesus ele se preocupou com tudo isso, não, e graças a Deus que não, mas a simplicidade do andar junto, do estar junto, do orar, do tempo com Deus, sabe, do parar um pouco e dedicar tempo para o Senhor, é a simplicidade da vida com Deus, é essa, né? Então, isso tem sido marcante também nesse tempo. Eu acredito que muita gente está aprendendo a isso e se deu conta disso. Mas, infelizmente, muita gente não se deu conta, sabe? Pensa que agora já nós somos mais igreja, agora já a coisa já mudou tanto que agora... Não, nós continuamos sendo filhos de Deus, servos de Deus. Alimenta a tua vida espiritual com o Senhor, porque depende de ti. E esperamos que a gente tenha aprendido com isso. Que a gente não vá mais para a igreja no domingo como se fosse um posto de gasolina para reabastecer e voltar para a semana de atividade, né? E depois dizer que a gente não tem tempo para buscar a Deus, não tem tempo para ir para a igreja. E agora a gente está com tempo de sobra e não buscamos ao Senhor. Então, é tempo de aprender a voltar às bases da nossa vida com Deus. O pastor Samuel Targino manda um abraço, diz, era isso daí mesmo que ele também está pensando. A pastora Maria Celita Tabora também mandou um abraço no início, e também falando a respeito de voltar, que é muito importante. E na palavra que você disse aí, o pastor Wilson ontem deu uma sacudida e falou nessa mesma linha, dizendo assim, a igreja a gente estava preocupado com reformas, preocupado com estrutura, investiu dinheiro, e agora está vendo que, na verdade, todo o dinheiro tem que ser investido em pessoas, porque é isso que vai acabar ficando também, até pensando em questão de eternidade. Pelo jeito, eu acredito que a realidade daquilo que o céu está falando é a mesma em todo lugar.
Se você estivesse diante da tua igreja nesse momento agora, pastor Marinaldo, estamos com um grupo de irmãos aqui, se você estivesse diante da tua igreja agora, primeiro sermão, voltando da pós-pandemia, o que o senhor falaria para eles aí? Olha, eu acho que a primeira coisa que eu falaria e perguntaria, seria uma pergunta, na verdade. O que que nós aprendemos com isso? E o que é que nós vamos levar para o resto das nossas vidas, de tudo isso que nós aprendemos? Aprendemos algo? Aprendemos a, a ouvir a voz de Deus e a entender quais são os propósitos de Deus reais para as nossas vidas? Esse tempo nos deu a experiência de uma busca diária com Deus, nos aproximou mais do Senhor. Vou continuar nessa busca, vou levar isso para frente. E são coisas que eu perguntaria, perguntas que seria para que não só para os membros, mas para que eu também pudesse avaliar e pudesse ter uma resposta significativa a essas perguntas. Porque não adianta dizer que o mundo vai mudar e que nós, como igreja, vamos mudar se nós não aprendemos nada, se nós não desenvolvemos nada, se nós não levamos para frente essas mudanças. Por isso que, às vezes, eu questiono, será que, de verdade, vamos ser pessoas diferentes? Porque, como eu disse no princípio, o homem, ele é o que é, e tem sido esse homem a vida toda. Será que ele vai ser outro homem? Vai ser mais humano? Vai ser mais sensível? Vai ser mais... vai ouvir melhor a Deus? Vai estar mais sensível? E daqui a pouco, quando vier uma vacina e toda essa pandemia se acabe, será que a igreja vai ser completamente diferente? Porque não é a primeira, vamos dizer assim, vamos dizer, na nossa realidade é a primeira, mas por que não falar de outras crises mundiais que já viveram? Por que não falar das guerras mundiais, das pandemias que houve, que mataram milhões de pessoas? Quem sabe, naquela circunstância, a igreja que viveu aqueles momentos pensou nessas mudanças. E olha só onde nós paramos. É como se a cada não sei quanto tempo necessitássemos de alguma coisa que nos chacoalhasse para dizer assim, desperta para a nova realidade, volta vamos dizer, às fontes de água viva para seguir viva. Então, eu pensaria em tudo isso, né? Se nós aprendemos algo, porque é tempo de aprender, temos que fazer com que isso dure nas nossas vidas. Ninguém pode reclamar que não tem tempo para a família. Ninguém pode reclamar que não tem tempo para Deus. Ninguém pode reclamar de nada. Olha, aqui na Espanha aumentou em 50% os divórcios. Aumentou em 50%. E muita gente diz que não aguentava mais viver com a pessoa trancada dentro de casa muito tempo. Quer dizer, aonde nós chegamos? Nós nos casamos para viver separados? Porque não aguentamos viver juntos? Quer dizer, a gente se casou para formar uma família e viver unido, e não para viver separado. Mas nós nos acostumamos a viver, cada um a sua realidade, trabalhando cada um por lados, nos encontramos só à noite. E aí, quando passa a viver o que a gente deveria ser como família juntos, não conseguimos mais nos adaptar. Então, no nosso retorno como igreja,
nós precisamos pegar tudo isso que nós fortalecemos, aprendemos com o Senhor, e levar para essa realidade juntos. Essas brasas vivas, elas estão em casa, se alimentando de Deus, e que se transforme um grande avivamento quando estejamos juntos como igreja, para um despertar, não para olhar o outro desde dentro, esperando que ele entre nas quatro paredes que estamos, mas para ir ao encontro do necessitado. Necessitado não só de pão, mas necessitado da presença de Deus, principalmente. Amém. Amém. Meu amigo, é muito bom passar esses momentos contigo aí. Muito bom ver uma experiência nova também do campo, do que é uma vida fora do Brasil, porque a gente vive só a nossa realidade aqui e não temos uma ideia da grande dificuldade como que é uma igreja em outro lugar, ou pelo menos uma boa parte não tem essa concepção. Última pergunta que quero fazer para você, e aí a nível de família, né? Você, Zelaide, Tiago, valeu a pena ter saído do Brasil para cumprir essa missão, esse chamado? O que você pode dizer àqueles que estão pensando de ir também, porque hoje também está faltando um pouco de vocacionado, porque o Brasil dá uma boa estrutura. O que você poderia dizer para todos eles em relação a isso? Eu diria que vale a pena fazer a vontade de Deus, cumprir com a vontade do Senhor, independentemente de onde a gente esteja ou para onde a gente vá. Vale a pena estar no centro da vontade de Deus, estar aonde Deus quer que a gente esteja. Pode ser por um período longo, pode ser por um período curto, mas viver com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, o momento de Deus na nossa vida. Com certeza, se nós estivéssemos no Brasil, não iria mudar esse mesmo sentimento de que servir ao Senhor, fazer aquilo que Ele quer que a gente faça, no lugar onde Ele quer que a gente esteja, é a melhor decisão das nossas vidas. Então, na nossa situação, valeu a pena, está valendo a pena. Existem muitos desafios no Brasil, nós sabemos. Existem muitos desafios em muitos outros lugares do mundo. Mas nós temos que ir aonde Deus nos manda. Deus nos trouxe para cá. E aqui nós estamos felizes por isso, porque primeiro porque Deus nos trouxe. E isso é o que nos mantém vivos na obra do Senhor. Quando vêm as dificuldades, como nesses últimos 3 meses vivemos, quando vêm as dificuldades em várias áreas, o que vem à nossa lembrança, à nossa memória é isso. Foi Deus que nos trouxe. Foi Deus que nos trouxe. Independentemente das necessidades que tenhamos, Deus vai suprir. Então, a minha frase predileta, que acredito que toda a minha vida sempre disse, é: Deus é fiel. É fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu, é fiel para realizar a sua vontade naquilo que Ele tem determinado em nossas vidas e através de nossas vidas. Nós apenas temos que ser obedientes ao Senhor. E vale a pena servir ao Senhor. Onde estamos. A gente quer finalizar, mas tem até um adendo que eu queria falar, porque assim, eu lembro de você que nós conhecemos lá na igreja do Bonfim, do pastor Ismael. Né? Depois nós vamos falar do momento do pastor Ismael, né? Você sempre lembra desse momento. Para mim marcou, porque eu lembro até hoje a maneira como o Ismael expressou aquele dia, né? Um dia eu vou revelar esse segredo aqui para essa turma. Mas eu lembro da sua chegada, do preparo,
do tempo que ficou até aquele dia, e depois foi tempo, parece que demorou muito para chegar o dia. E toda vez que eu encontrava contigo, você estava animado, acreditando que Deus ia fazer. Isso foi uma resiliência que, para mim, ficou uma grande lição, quando foi o Marinaldo está indo. E a gente percebe hoje esse imediatismo em nosso meio em relação a tudo. Quanto tempo foi daquele período até o envio? Olha, vou contar dois tempos diferentes. Deus me chamou para o ministério no ano de 86. E ele me falou o seguinte: eu te levarei para um lugar muito distante, onde pregarás a salvação àqueles que não conhecem. Foi um acampamento lá na cidade de Fortaleza. Para quem não sabe, eu sou de Campina Grande, na Paraíba. Esse lugar distante eu não sabia onde era. Nem tinha ideia. O Brasil é muito grande, poderia ser qualquer lugar. Nunca sonhei, nunca pensei em sair do Brasil. Em 97, já estava em Campinas. Em 97, Deus colocou a Espanha no meu coração. 11 anos depois, a Espanha veio ao meu coração. E eu, durante os 11 anos, perguntava, Senhor, aonde? Que lugar distante é esse? E ele colocou a Espanha no meu coração. Em 98, nós fomos aceitos como candidatos a missionários da convenção. 98. E fomos enviados para a Espanha no ano de 2010. Então, são tempos, desde 86 até 2010, são 24 anos. E desde o dia que Deus colocou a Espanha no nosso coração, até a nosso envio, são 13 anos. Quer dizer, o tempo é de Deus, a gente só tem que aceitar e esperar no Senhor. Amém, meu. É uma jornada, uma vida de preparo para que depois o melhor possa acontecer lá na frente. Amém. E é um desafio, essa espera, né? É um desafio. Foi um desafio. Nós não temos tempo para contar tudo. Uhum. Mas eu queria resumir só dizendo o seguinte: que devemos viver de maneira intensa e de todo o coração, que eu já falei há pouco, o nosso momento. Porque se a gente pensar só no futuro que vai acontecer, porque Deus me falou, e não viver o presente, vamos perder tempo. Então, vivemos o momento com esperança do que Deus vai cumprir lá na frente. Então, isso é importante. Esperando o momento de Deus, eu vivo de todo o coração, com toda a intensidade, o momento que Deus está me dando, porque isso vai ser uma aprendizagem para o futuro. E na minha vida foi assim. Claro que nem todas as histórias se repetem, mas eu gostaria de deixar essa mensagem. Amém. É muito bom a gente poder ter amigos, que eu vi toda a sua trajetória, conheci o Jonathan quando tinha um chamado, e o tempo da espera dele, quanto que ele chorou, às vezes, dando aula para a gente, mas confiando e acreditando sempre em Deus. Então, para mim, acabou sempre uma escola de tudo. E como eu falo para todo mundo aqui no Café Coragem, sempre é bom a gente ter amigos, que esses amigos nos inspiram. E vocês também, para nós, são uma grande inspiração. Amém. Muito obrigado por essa manhã, e vou chamá-lo novamente para a gente estar aqui e você falar para nós de toda essa trajetória, que eu tenho certeza que vai dar muita fé e muita coragem para os nossos amigos, para os nossos irmãos, para esses queridos que também nos assistem aí também. Amém. A pastora Maria Celi está colocando aqui, ó, perseverança e confiança naquele que chamou. Glória a Deus. Lembro da sua visita no Paraguai, quando eu estava servindo ao Senhor naquele país. É verdade. E foi com Ismael. Olha aí, tá vendo? Maravilha, hein?
Pastor Marinaldo, muito obrigado pela tua palavra nessa manhã, muito obrigado por ter aceitado esse nosso convite, é um grande amigo. Manda um abraço para a Zenaide, um abraço para o Tiago, estão sempre nas nossas orações, e agora com certeza vai aumentar o número de pessoas que estarão orando por você aí. Amém. Estão te conhecendo, e em breve vamos nos ver novamente, tá bom, queridão? Com certeza. Para nós uma alegria. Para nós uma alegria. Eu sempre digo que estamos à disposição e que aquilo que a gente puder servir ao Senhor e ajudar, estamos aqui. Quero agradecer a todos que oram por nós, a todos que nos acompanham, e dizer que de todo coração, ainda que a gente esteja longe, nós estamos juntos em Cristo e fazemos parte da mesma. Obrigado por estar junto comigo. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Você que ficou conosco esta manhã, conhecendo ou ouvindo o pastor Marinaldo também. Deus abençoe demais a sua vida. Que essa experiência, essa palavra possa ter acrescentado demais na tua vida. Então, um forte abraço a todos, um ótimo final de semana, pastor Marinaldo, todos os amigos. Amém. E que Deus nos abençoe. Segunda-feira nós estaremos aqui também com mais um Café com Coragem. Em todo tempo, em todo momento, dizemos que se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, com ele também nos dará todas as coisas. Então, um forte abraço a todos, um forte abraço, saudação a nossos irmãos lá em Espanha. Deus bendiga. Muchas gracias. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe a todos. Um forte abraço.